Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje tem tema diferente aqui no Consulta ao Doutor, tá? A gente vai entender os gatilhos emocionais no mundo dos negócios. Também falaremos sobre câncer de próstata, tema bastante recorrente, bastante pedido aqui no Consulta ao Doutor. E a gente finaliza o programa falando de escoliose em crianças e adolescentes. Você é mais do que o meu convidado. Aproveite para participar através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886, 3337 5886. Eu também estou nas redes sociais, te espero por lá, @Denise Luque no Instagram, no Facebook Denise Luque também. As redes sociais da emissora você já conhece, nós estamos no Instagram, @TV Hit, o Facebook é Hit TV Oficial e você assiste a toda a programação ao vivo, em tempo real, não perde nada, através do nosso site www.hittv.com.br. Bora começar o programa de hoje falando dos gatilhos emocionais no mundo dos negócios. Nosso convidado especialíssimo é Rogério Magalhães. Ele é gestor empresarial, mentor de negócios, pós-graduado em marketing pela FGV, em estratégia de marketing pela Universidade de La Verne, na Califórnia, Estados Unidos, em administração executiva sênior pela UFRJ e gestão empresarial pela Business School em São Paulo. Rogério, estou muito feliz de te receber aqui hoje. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Denise. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar passando um pouco para vocês aqui, para o telespectador, que a gente poder agregar aqui para todos vocês. A gente está aqui à disposição para isso. Primeira vez que a gente fala sobre esse tema, então é muito legal o Consulta ao Doutor agora estar aberto para a gente, falar mais aí sobre os vieses da comunicação, do mundo dos negócios. E hoje está muito relacionado à saúde, ao meio médico também. Para começar, bom, eu acompanho já Medgest, já sei um pouco do Rogério, mas para começar, e ele vai voltar outras vezes aqui para a gente dar continuidade a esse bate-papo, que eu tenho certeza a gente já vai abrir aí com muito ouro. Como é que você chegou ao mundo dos médicos, ao meio médico, trabalhando com negócios? Como é que você chegou no meio médico? Interessante porque hoje, assim, esse tabu de gestão, esse tabu, de vendas, esse tabu que o médico ele não pode ser o vendedor, ele não pode ser hoje o gestor. Eu comecei justamente muito próximo ao médico. Eu fiquei 20 anos na indústria farmacêutica em três multinacionais. E assim, a indústria farmacêutica, ela tem contato com o médico tem contato com o paciente, tem contato com o varejo farmacêutico. E a gente tem os congressos médicos, a gente tinha equipe que visitava o médico para divulgar os medicamentos. Então, eu conhecia bem a dor que o médico tinha na gestão. Eu conhecia bem a dor que o médico já sofria ali no consultório dele por ele não ser gestor. Então, nesses 20 anos, acompanhando esses médicos, não só nos eventos, mas também no dia a dia no consultório, em 2014 eu resolvi ter a minha carreira solo, eu já fazia esse atendimento, esse acompanhamento business desde 2007 com gestores da indústria e já era speaker desde 2001, já fazia essa parte de palestras, de treinamentos. Em 2014 eu resolvo justamente sair dessas multinacionais, que eu trabalhava na época na multinacional alemã, e lançar a minha empresa também focado na gestão para médicos. De lá para cá, isso vem crescendo, a gente até conversou aqui em off, que isso ainda é muito pequeno, porque hoje nós temos 545 mil médicos no mercado, esse número tende daqui a 8 anos a dobrar, vai para 1.150.000 médicos, então você vê que existe uma oportunidade enorme do médico ele se ver como um gestor, porque por incrível que pareça, Denise, hoje assim, eu falo que o médico ele não sabe se ele é o artista, ele não sabe se ele é o gestor ou se ele é o empreendedor. O artista é o que entrega o serviço, a consulta, ali a cura do paciente. O gestor ele tem que gerir a empresa dele, porque ele é uma empresa, gerir o consultório, a clínica. O empreendedor, porque a gente vai ter um médico daqui a pouco aqui, que eu tenho certeza que o doutor vai falar, Rogério, assim, tem vários negócios que aparecem no meu colo que eu não consigo tocar, porque eu não tenho essa visão. Então, foi dessa maneira que eu passei a estar hoje no mundo médico há 10 anos. Eu sei que ainda é um pontinho do iceberg de um mercado enorme que a gente conversou aqui, que a gente vai falar ainda, que tem nesse Brasilzão aí de muitos Brasis, né? Tem mudado a carreira de muitos médicos, tem alavancado muitas clínicas, a gente sabe. E um ponto que eu acho muito legal de fato, você falou que o médico muitas vezes não se enxerga como sendo esse gestor, que a gente aprendeu
que tem que delegar. Então, aí o médico fica muito com a execução ali daquilo que ele, de fato, estudou muito, sabe, faz com maestria e delega a parte da gestão. Mas quando ele não conhece a parte da gestão, pode ficar complicado, né? Então, como é que você ativa? Hoje, você pode ter um gestor da sua empresa, mas é o médico que vem aqui me dar uma entrevista, por exemplo. Né? Ele precisa conhecer esses processos, ele precisa saber se comunicar de maneira assertiva para que ele possa ter esse diferencial, porque afinal eu escolho. E vou dar um exemplo aqui de algo bem eletivo e estético, né? Eu escolho o meu cirurgião plástico por N fatores, tem vários, né? Então, algum deles tem que acessar algo em mim para falar, não, é com ele que eu quero fazer. É esse profissional que eu escolho. Tem muito disso, né, Rogério? Com certeza, Denise. Olha só, eu sei que daqui a pouco o doutor Carlos vai estar aqui, um urologista aí renomado aqui em São Paulo. E se você perguntar para o médico, assim, doutor, quanto é que o senhor ganha por hora trabalhada? Dificilmente ele vai saber responder. Doutor, quanto é o ticket médio da sua consulta, dos seus procedimentos? Dificilmente ele vai saber responder. Doutor, quanto é a sua rentabilidade do seu metro quadrado da sua clínica? Ele não vai saber responder. E se ele parar para pensar, aquilo ali é uma empresa. Pode ser só ele e a secretária, mas é uma empresa. E você falou uma coisa muito importante, que é o marketing pessoal. Rogério, eu escolho o meu profissional. E aí, não sei se vocês já viram, mas diversas pessoas, eu sou um, como você acabou de falar, qualquer profissional, pode ser o médico, pode ser o encanador, pode ser o prestador de serviço, eu vou aonde? Rede social, para saber quem é. E aí existem médicos, por incrível que pareça, que ainda não possuem rede social. Ou, talvez, um caso um pouco pior, que tem rede social e é fechado. Eu disse, mas doutor, como é que a pessoa vai lhe encontrar? Como é que a pessoa vai saber quem é você? Porque nós, né, você como jornalista, eu como gestor e mentor, o médico como profissional também liberal, nós somos um produto. Então, assim, você tem que ser um bom produto, ter, né, esse é o tripé do marketing pessoal, ter habilidades, ter conhecimentos, mas o terceiro pilar é parecer que você é bom. Como é que eu vou encontrar um médico se ele não parece? Se ele não está ali aparecendo para o público dele? Então, diga assim, doutor, ok, o senhor se forma, 10 anos, 12 anos, faz suas pós-graduações, faz sua especialização, faz seus fellows, faz tudo, e aí abre um consultório, investe R$300 mil e não tem paciente. E aí? Qual a empresa que vive sem cliente? Porque o médico, eu sei que ele não chama de paciente, mas é um cliente, concorda? Sim, é um cliente. Sim. Então, se você não tem cliente, você vai ser um médico que acontece que muitos hoje no Brasil, médicos frustrados. Que infelizmente 78% dos médicos hoje, eu tenho uma pesquisa não só da Figo como da Doctoralia, eles não indicam a medicina para o filho. Como é que passa isso na mente da pessoa? É o sonho da pessoa, o sonho da gente, porque assim, eu digo que o médico não é só uma profissão, é uma vocação e assim, muito linda, porque ele conserta o que é a nossa vida, ele salva vidas. Como é que ele não tem o prazer, né, de dizer, eu sou médico? Porque ele não tem gestão. E isso é difícil, você acabou de falar. Se ele não tivesse a gestão de marketing pessoal, financeira, de carreira, ele realmente vai se sentir triste na profissão. Frustrado. Banca o consultório, banca a clínica, dobrando plantão, fazendo muitas, né? Não que não deva fazer, mas a gente sabe que também tem fases, né? Tem fases, o deserto não é para sempre, né? Isso, o plantão, tem fases. Às vezes o plano de saúde ali que tá pagando R$7 por consulta, R$38. E assim, ele quer fazer da medicina realmente a medicina que ele aprendeu, a medicina que ele quer entregar, e muitas vezes ele não consegue porque, como você falou para mim aqui no começo, Rogério, ele não aprendeu isso. Ele não aprendeu isso. Não ensina na faculdade essa parte da gestão. Talvez ninguém fale que é tão importante aprender isso, né? Então, quando ele se forma, o médico se forma, faz sua residência, presta ali as provas, conquista, além do CRM que ele conquistou ali, o RQE, que é o registro de especialista, né? Então, são muitas questões que a gente tem que ver. Eu, como paciente, como cliente, eu também preciso saber, eu preciso ver.
Quem são as pessoas que te procuram hoje, Rogério? Tem uma questão assim, talvez os médicos mais antigos, em idade cronológica também, né? Tenham mais resistência de abrir, assim, Instagram, será que vale a pena? Porque a gente vê casos de sucesso que também vieram impulsionados pelo crescimento das redes sociais. Com certeza. Hoje tem muita gente que tem muitos seguidores, porque não é de hoje, começou lá atrás, quando tudo era mato, né, como se fala. Como que é essa visão hoje para que você possa? Então, a pessoa tem que estar disposta, né? Senão ela não vai investir na mentoria, nos cursos. Como que as pessoas te buscam hoje, chegam até você? Como elas estão? Assim, lógico que a gente tem todo um trabalho de marketing, de gestão, de funil de vendas, né, de Instagram, mas o boca a boca ainda é muito forte. Tá. Não existe propaganda melhor do que o boca a boca, não existe. Porque quando você tem uma indicação boca a boca, você já tem uma validação. Então, as pessoas chegam até o nosso trabalho, não só pelas redes sociais, mas pelo próprio boca a boca, de resultados que você já teve. Mas até te respondendo, Rogério, qual o médico que te procura hoje? É o que está iniciando, é o que está no meio da jornada, ou o que está já no final da jornada, meio que querendo se aposentar? São todos. Porque a grande dificuldade não é o médico, dependente da jornada, da etapa que ele está, da estação que ele se encontra, muitas vezes é a mudança do mindset. Porque assim, já me procurou médicos para o nosso programa de gestão, o Medgest para a mentoria, que acabou de se formar agora em novembro, uma médica de Brasília. Ela ainda estava pegando o CRM. Como eu tenho médicos que estão há 10, 12 anos no mercado, então um tempo médio, um médico já maturado. Mas eu tenho médicos que já têm 67 anos, mais de 35 anos de medicina, que dizem assim, Rogério, eu preciso mudar, porque eu estou perdendo meus pacientes. Perfeito. Basta ter essa visão. Só ter essa visão. Então, assim, o mais difícil, Denise, é a mudança de mindset do médico. Você provar para ele que ele precisa ter uma mentalidade, uma visão de gestão. Que é aquilo que decide a vida dele. E não é decidir a sua vida, só a vida dele como profissional. É decidir a vida da família dele. Eu tenho um exemplo aqui de um médico de São Paulo, interior, que ele falou assim, Rogério, você não só mudou a gestão da minha clínica, da minha carreira, do meu consultório. Faziam 4 anos, olha como esse depoimento é forte. Faziam 4 anos que eu nunca vi a minha filha na aula de natação. Porque eu vivia em plantões, eu vivia atendimentos ali todos os dias, atendimentos 200 pessoas por mês, 30, 40 atendimentos ali, plano de saúde. Então, assim, ele não tinha qualidade de vida. Essa mudança não mudou só a qualidade de vida dele, mudou a qualidade de vida da família dele. Ele passou a dizer assim, puxa, eu fui, após 4 anos, para a primeira aula de natação da minha filha. Imagina a alegria da filha, né? Porque dele a gente tem certeza, mas da filha. Da filha. Então você vê que o médico ele tem que entender que isso não é só bom para ele. Porque se for só bom para ele, para a carreira dele, não adianta. Tem que ser bom para quem está ao redor dele. A gente fala isso aí, é de um ganho ecológico. Todo mundo ganha. Então ele tem que entender isso. E muitas vezes o médico, Denise, você conhece também muito médico aqui, não só pelo programa, na sua vida particular e como jornalista, o médico, ele muitas vezes, ele não quer dar o braço a torcer. E eu falo, dá o braço a torcer, dá uma chance, não é para você, dá uma chance para quem está ao seu lado, porque você vai ver que é bom para todo mundo. Assim, dá uma chance porque vocês não aprenderam isso na faculdade, vocês não aprenderam sobre vendas, sobre gatilhos, sobre gestão, sobre financeiro, sobre meta, não aprenderam. Legal. E médico costuma ter bastante receio, porque também houve mudanças recentes, né? O mundo mudou, a questão da internet, as redes sociais, e aí o CFM também tomou providências para que, né, os médicos pudessem ter um pouco mais de liberdade nessa questão. Sempre, claro, com consentimento do paciente, tudo muito informado, que eu acho que isso também é uma questão super importante. Tem que fazer tudo da maneira legal, tudo correto, da maneira certinha. Mas o CFM também liberou algumas questões que alguns médicos continuam, mesmo, né, tendo já a previsão aí de liberação, que algumas coisas já estão acontecendo, outras que vão mudar em breve, com medo de fazer essa mudança. Mas não pôde tanto tempo, eu não pude fazer isso tanto tempo e às vezes bati no peito por não fazer.
o que não podia? É porque ele acha assim, o médico, lógico, tem que estar dentro das regras do CFM, do CRM, dentro da parte jurídica, o antes e depois agora vai ser liberado, você poder falar de propagandas, falar de algumas tecnologias que você pode dizer que você tem na sua clínica, não de citar que você é exclusivo, mas que você tem. Então tem toda essa regra. Mas assim, o médico antes, ele achava que os médicos que estão na internet, que estão no Instagram, ele achava assim, não, mas aquele colega ali, porque assim, você pode até perguntar para o doutor que vai estar aqui, ele às vezes é muito mais preocupado com outro médico do que com o paciente. Não é, doutor? Ele é muito mais preocupado com o colega médico do que com o amigo. Você tem que estar preocupado é com o seu cliente, que é o paciente. É ele que paga pelo seu serviço. É ele, então, sim, ele está preocupado? Não, mas é porque o colega fala muito na internet, o colega fala muito no Instagram, o colega é blogueirinho. Amigo, não tem nada a ver. Então, acabar com essas crenças limitantes também, porque... Exatamente. As coisas foram mudando. Foram mudando. Lá no começo, né? Então, de repente, você fez um julgamento, falou uma coisa ali que depois você não quis dar o braço a torcer. Então, talvez agora seja o momento de rever essas questões, porque... Tá perdendo tempo com família, tá perdendo esse tempo de qualidade, porque para abrir mão desse período que você falou de filhos, da natação, de estar presente ali, não necessariamente pelo que você está me falando aqui, eu preciso abrir mão do meu faturamento, abrir mão de receita, de dinheiro, nada disso. Nada disso, pelo contrário, você vai aumentar o seu faturamento, você vai aumentar seu ticket médio, você vai aumentar a sua organização interna, você vai estabelecer indicadores, coisas que você nunca imaginaria que teria que ter. Legal. Para isso, não basta ter um roteiro, um script, só assistir a uma aula ou estar de corpo presente ali no lugar. Não, tem que ter essa mudança de mindset que você falou. E o que é, então, ensinado e o que é passado para que esses médicos, as pessoas que se dispõem a fazer os cursos, as mentorias, como é que elas acessam isso? Como é que o nosso cérebro é capaz de falar, não gostei, o meu próximo parto eu quero com essa equipe aqui. Mas Denise, as crianças nascem, mas eu não tenho essa condição. Às vezes tem sim, e a gente que não sabe, também como cliente, como paciente, você nem sabe quanto custa, só porque é uma coisa muito bacana, você acha que você não pode ter? Você deu um exemplo muito bacana. Esse acesso, muitas vezes, essa decisão que no caso aqui, que a gente como gestor consegue passar isso para o médico, não só os scripts, o treinamento da equipe, mas muitas vezes é a comunicação dele não verbal, o verbal e também através de gatilhos. Porque muitas vezes, assim, o médico hoje, como você falou, não é só perder faturamento, é perder mercado. Porque ele está perdendo mercado para o concorrente. Tem adolescente, tem esse pessoal mais jovem, saindo às vezes da faculdade, parecendo ser maior do que o médico que já tem 10, 15 anos. Então, o que acontece? Se ele não tiver essa estratégia de início comercial, esse gatilho de escassez, de valorização, de antecipação, de urgência, que ele pode estar usando com a equipe comercial na comunicação dele, ele não vai valorizar o produto dele. Que é o produto dele? Ele. E é difícil falar da experiência, né? Então, você falou dos jovens, de repente, saindo agora da faculdade, que às vezes estão ainda começando uma pós-graduação ou um programa de residência, né? Como eles sabem falar, porque é da geração também, como eles sabem se comunicar e verbalizar isso, e até a comunicação não verbal, né? Muito bem, dá mesmo essa impressão, essa maior confiança. E como é que o médico, que tá de outra geração, mas tem muita experiência, falta mesmo acessar isso para conseguir fazer a melhor comunicação, acertar nessa parte? Como que trabalha isso? Porque falar, há uma dificuldade em falar sobre a experiência, né? E aqui a gente tá falando do meio médico, mas para qualquer pessoa, parece que a gente tá se gabando, né? Então, se eu contar quantas pessoas eu já entrevistei, né? Parece uma coisa que você tá se gabando e não é. Na verdade, tem jeito para fazer isso, né? Tem técnica, né? Por exemplo, uma técnica muito simples que eu posso dar uma dica aqui para um médico de comunicação, já que a gente também trabalha muito essa parte da comunicação do médico, é você saber contar uma storytelling. Por exemplo, o médico, ele pode chegar... Rogério, é fácil? Não é fácil. Ele vai quebrar, como você falou, a crença limitante, mas ele vai ter que fazer. Porque a gente só ajuda quem precisa de ajuda. É igual o médico e o paciente. Se o médico passar um tratamento e o paciente não fizer, não vai ter resultado. Doutor, se o senhor não falar
todos os dias, a sua história, a sua experiência. Logicamente que assim, você me fez uma pergunta aqui, eu pensava no seguinte: Rogério, é mais fácil para quem está começando ou para quem já está no meio do caminho? Para quem já está no meio do caminho, ele já é um produto feito. Então, assim, ele já tem experiência, ele tem história para contar. Ele pode dizer, olha, 3 dias atrás eu atendi um paciente aqui que aconteceu isso, isso e isso. Ele fala da dor, então eu já estou contando história inteira. Ele fala da dor, do problema, da solução. Ele olha, mas assim, vários pacientes têm esse mesmo problema. Então, se você precisar acessar a minha equipe, vir aqui marcar sua consulta, clica aqui agora, marca sua consulta, ou me faz uma pergunta, ou me encaminha. Ou seja, ele pode fazer vários CTAs, né? Vários call to action. Isso é estratégia de comunicação. Ele, lógico que ele tem que aprender isso, ele tem que saber como é que ele vai fazer. Só que às vezes eu falo, doutor, isso já é um produto pronto. Isso é muito mais fácil. A gente lhe colocar para ser muito maior, né, você se vender, do que a pessoa que está começando agora. Então, tem toda essa estratégia. Ele tem como acessar, ele tem como aprender, mas o primeiro passo é como se eu fosse paciente. Ele tem que querer. Ele tem que realmente se renovar e ele tem que ser resiliente quanto a isso. Pode ser que precise fazer em paralelo um outro movimento aí, porque às vezes a pessoa tem situações que ela precisa também se curar. Nós falamos de crenças limitantes e algumas delas você até consegue resolver você mesmo. Então, fazendo alguma mudança ali nas ações do dia, né? Então, todo dia reforçar algo ali que vá quebrando essas limitações. Mas algumas pessoas, alguns profissionais, alguns médicos precisam passar, de repente, por processos terapêuticos, né? Então, com psicoterapia, para que eles possam se enxergar da grandeza que eles têm, quão fortes e poderosos eles já são e o que mais eles podem alcançar. Isso também é visto por você, pela tua equipe? Isso é citado de alguma maneira? Nessa parte do acompanhamento médico, logicamente que a gente vai caminhar para um profissional. Mas, por exemplo, você acabou de falar uma coisa importante. Eu tenho também um programa para o médico, né, para profissionais de qualquer área, mas principalmente para o médico, um programa só de oratório e comunicação. Porque ele vai ter ali uma fono cuidando dele, uma personal style cuidando dele, um jornalista cuidando dele, uma pessoa de comunicação corporativa cuidando dele. Então, sim, técnicas de como ele pode preparar uma apresentação, como ele pode dar uma palestra, como ele pode dar uma aula para outros colegas. Isso também é uma preparação importante. Como ele vai se posicionar nas redes sociais. Então, assim, por isso que eu falo, a pessoa que tem ali um mentor, um gestor cuidando da carreira do negócio dele, ele é uma pessoa que tem a mente aberta para saber, como eu mesmo tenho o meu mentor, tenho as pessoas que cuidam da minha carreira, você tem que estar aberto para isso. Então, se você está aberto para isso, você que é um médico, que é da área da saúde, que sabe que são habilidades que você não tem como você fazer só. É igual eu querer me consultar sozinho, o médico vai dizer, ok, estou 12 anos, faz especialização e se consulta. E isso acaba trazendo o médico, então quando a gente entende isso, eu acompanho muitos médicos, nem sei te falar quantos, na internet, vi o crescimento de muitos deles e também quando a gente se coloca nessa situação assim, tudo bem, um médico tem uma carreira bem sucedida, mas também tem um mentor, também faz seus acompanhamentos, então Exato. Também, né, tá junto numa equipe, o curso não é só dele porque ele é médico, né, então vai cada um contribuindo com o seu melhor, afinal, a gente não pode ser bom em tudo, né, tem sempre uma esfera ali que a gente é muito melhor do que nas outras. Quando o profissional, médico mesmo, também se coloca nessa situação, aproxima tanto do paciente, no caso do cliente, como a gente está falando aqui, não? E é muito importante nisso aí, com certeza. Até porque, assim, quando o médico ele tem um gestor e ele melhora a gestão dele, quem está ganhando não é só o médico, na verdade quem está ganhando é o paciente. Perfeito. Porque se ele atende melhor, se ele tem uma clínica melhor, se ele tem uma equipe bem treinada, se ele entrega mais, se tudo isso está rodando, se o marketing dele está bacana, se ele impacta mais pessoas que não teriam a condição financeira de chegar até ele, mas ele está comunicando isso, ajudando os pacientes que não estão chegando até ele, através do marketing digital. Se tudo isso está rodando, quem no final das contas está ganhando, não sou eu, nem o médico. Quem está ganhando é o paciente. Tudo está girando em torno do paciente. Então, o médico hoje, que, por exemplo, que está na mentoria comigo, ou está no nosso programa MedGest, ele tem, eu que sou o mentor dele, 360 graus, mas ele tem o mentor, ele tem a parte estratégica de marketing digital, ele tem o jurídico, ele tem o financeiro, ele tem o contábil, ele tem tudo isso.
Se ele imaginar que tudo isso faz parte ali do ecossistema dele, que isso vai justamente potencializar a carreira dele, consequentemente atender bem o paciente, ele vai, né, aumentar o negócio, vai abrir outras unidades de negócio dentro do consultório dele ou da clínica dele, ele vai começar a imaginar que ele não é só uma pessoa que vai ajudá-lo. São várias pessoas, que é o que você falou, várias pessoas na sua particularidade ajudando o médico a performar mais e, consequentemente, ajudar o paciente e muito mais a família do próprio médico. Entender o modelo de negócio, a gente vê que tem clínicas que vão abrindo em várias regiões, em outros estados, ou se ele quer ampliar a sede mesmo e fazer uma única, né? Então, tudo isso é importante, são tantas possibilidades, né, que precisa mesmo de um acompanhamento. Para terminar, fala um pouquinho do MedGest, como é que surgiu o MedGest e hoje faz o maior sucesso, né? Já é um sucesso. Hoje eu digo que o MedGest, graças a Deus, hoje é o maior programa de gestão para médicos do Brasil. Surgiu lá atrás, 2021, quando eu tive essa dor, né, tive essa necessidade, eu já atendi muitos médicos do Brasil todo, literalmente, médicos desde Maringá até Porto Velho, de norte a sul, realmente. E aí eu disse assim, puxa, mas assim, a minha capacidade produtiva, que nem isso o médico também pensa, que ele também tem capacidade produtiva igual a mim, porque ele não pode atender 300 pacientes no dia, não, isso ele também não pensa. E aí quando eu vi que a minha capacidade produtiva, ela tinha um limite, né? Era limitante ali, eu não podia atender 10 médicos no mesmo dia, eu comecei a pensar, puxa, eu tenho que criar algum programa que a gente possa escalar e trazer os médicos para o mesmo momento. Por mais que eles estejam em estações diferentes, alguns começando, outros no meio do caminho, outros terminando o caminho, a jornada. E a gente criou o MedGest, que no começo a gente lançou o MedGest, as 2 primeiras edições ainda foi em Fortaleza. A gente tinha ali 8 médicos começando. Hoje eu tenho mais 3 sócios que são médicos, que são skin the game, estão no jogo, são meus mentorados, fizeram isso acontecer, cresceram suas clínicas, Dr. Tiago Alcântara, que é um cirurgião plástico, e a doutora Érica Mantelli, Domingos Mantelli, que eram meus mentorados em 2016. Eu os convidei para serem sócios, a gente cresceu o programa, co-criamos o programa hoje ele está aqui em São Paulo há já 4 edições, há quase 2 anos estamos com o programa agora em São Paulo. Final de junho agora, 28, 29 e 30 de junho, vai ter a 6ª edição do MedGest Pro, que é focado para médicos, e o médico pode levar o gestor da clínica também. E hoje, realmente, a gente pode dizer que nós estamos não só transformando a carreira médica, mas muito mais transformando vidas, que é um programa que fala de educação financeira, fala da parte contábil, fala da parte de marketing, fala da parte de tráfego digital, fala da parte comercial, fala da parte espiritual do médico. A gente realmente, Denise, a gente criou um programa completo. É tanto que eu nunca tinha visto isso. Nós estamos indo para a 6ª edição e tem médicos que já está indo para a 5ª edição seguida. Eu até te falei sobre isso. Por quê? Porque sempre tem coisa nova, sempre a visão é diferente. Sempre ele estará em outra estação, em outro momento da vida. E aí a gente absorve outras coisas, né? Outras coisas. Aí a gente leva palestrantes convidados, a gente criou agora um programa empresarial para médico, enfim. Se você é médico, se você realmente precisa, né, alavancar a sua carreira, a sua gestão e a sua vida pessoal, você tem que estar no MedGest. Vou deixar os contatos aqui do Instagram. Rogério, você está convidado a voltar. Volta, por favor, porque foi só o início desse bate-papo. A gente vai falar de mais estratégias aí nos próximos encontros que a gente tiver, tá? Então, venha, por favor. @RogérioMagalhãesJR, @RogérioMagalhãesJR e @MedGestOficial, MedGestOficial. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Estou disponível para você a hora que vocês quiserem. Obrigada, viu? A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, o bate-papo é sobre câncer de próstata e eu tô te esperando. Até já. Nós estamos de volta nesse bloco para falar de câncer de próstata, contando sempre, claro, com a sua participação através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Tenho o maior prazer de receber o Dr. Carlo Passerotti, ele é médico urologista, nosso parceiraço aqui do Consulta ao Doutor, tirando as dúvidas e nunca
Acho assim, nunca é o suficiente ou nunca é demais a gente falar sobre saúde do homem. A gente já teve a oportunidade de falar de cálculo renal e hoje aqui falar novamente sobre câncer de próstata. Nunca é demais. Sempre é tempo de dar aquele alerta, sempre é para você que está assistindo agora, me chamou a atenção, acabamos de receber um diagnóstico, acabou de acontecer algo assim próximo ou na família, ou uma dúvida, uma queixa. Então, sempre tempo, eu falo que a nossa programação, né, é viva também, né? Vai atingindo o interesse das pessoas também, que antes, de repente, não se interessaram em assistir os nossos últimos temas, né? Obrigada por ter vindo, doutor. Eu que agradeço, Denise. É sempre um prazer estar aqui com você, a gente poder esclarecer essas coisas. É um tema que não se esgota, né? Porque você precisa falar da saúde do homem, dos cuidados e tudo mais. Mas é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada. Obrigada, doutora. A gente que agradece. E nós recebemos sempre muitas perguntas sobre câncer de próstata. Por que falar de qualquer tipo de câncer? Claro que assusta muito. E aí, a primeira pergunta que eu te faço nesse sentido, então, a gente sabe da importância da próstata, queria que você lembrasse a gente aqui. Então, são só os homens que têm próstata, qual que é a função da glândula. E se pode ter alguma questão genética com outros tipos de câncer que aí não são só em homens. Então, o câncer de próstata, primeiro, ele é um câncer... Por que a gente escolhe falar dele, na verdade, né? Ele é um câncer extremamente presente, extremamente prevalente. 1 em cada 7 homens vai ter câncer de próstata. É mais frequente do que o câncer de mama. Só que é muito interessante, porque a hora que você opera o paciente que teve câncer de próstata, ele começa a falar, ele descobre pessoas ao redor dele que tiveram e nunca comentaram. Porque sempre fica aquela pergunta depois, né? Como que você está em relação a isso, à cirurgia, ao tratamento, ao câncer? A próstata é um órgão pequenininho que envolve a uretra. E por causa dessa posição desse órgão, ele envolve a uretra e por trás dele tem os nervos que ajudam a ereção e os músculos que seguram a urina. Então sempre vem aquela pergunta depois como que você está em relação a isso, né? A gente sabe que depois da cirurgia, algumas situações ruins podem acontecer e por isso talvez eles nem falem, então, que venceram a doença, que é para depois não terem que responder essas particularidades. Mas a gente pode falar sobre isso também, né? Porque para essas sequelas ou para essas situações que ninguém gosta, também tem o que fazer. Exatamente. A gente vai chegar para falar disso. E elas não são muito frequentes como as pessoas imaginam, né? Pensam que vai ser. Legal. Agora, tem alguma relação genética aí com outros tipos de câncer? Então, o câncer de próstata extremamente frequente, ele tem relação com alguns outros. A gente sabe que alguns outros tumores, daí a gente não sabe se é uma relação real genética ou uma relação, por exemplo, o paciente teve um tumor de próstata que é mais frequente, ele começa a procurar e acaba achando outros tumores mais frequentemente. Mas, por exemplo, com tumor de rim, é um pouco mais frequente a incidência. O paciente teve tumor de próstata ou tumor de rim e você tem o outro. Tá. Tumor de bexiga, principalmente como uma decorrência do tratamento do tumor de próstata. Por exemplo, o paciente fez uma radioterapia, isso aumenta em 4 vezes o risco do tumor de bexiga. Então, na verdade, eu acredito que a incidência não seja uma coisa genética. Eu tenho uma mutação no meu gene que vai causar vários tipos de tumor e isso a gente não consegue encontrar, ou não tem isso demarcado. Mas a pessoa que teve um câncer de próstata, ela começa a se preocupar e procura se cuidar melhor e com isso acaba achando outras coisas, né? E se você puder dizer idade de maior incidência aí do câncer de próstata, o que você diria? A maior incidência, com certeza, é acima dos 50 anos. Mas ontem eu vi um paciente de 36 anos com tumor de próstata. Ele nem deveria ter feito PSA, nem deveria ter feito o exame de sangue, mas fez porque estava com um pouco de sintoma de próstata e acabou descobrindo um tumor de próstata. Então ele te levou, né? Então você viu o exame de sangue dele. E a gente sabe que o exame de sangue sozinho pode não representar muita coisa, mas nesse caso te chamou a atenção porque o número estava muito diferente? Primeiro que ele não foi eu quem solicitei o exame, mas ele veio com o exame e já com diagnóstico. Ah, ele já chegou com o diagnóstico? Para mim, ele já veio com o exame e com o diagnóstico, mas normalmente se um paciente de 36 anos e que não tem histórico familiar algum, fez um PSA e esse PSA está alto, a gente tem que pensar em inflamação ou infecção, que é a primeira causa num paciente jovem, e depois não pode esquecer nunca do tumor, né? Então tem que ser investigado, tem que ser pesquisado. Tá.
Então, via de regra, para os mais jovens, nem o exame de sangue, que não é nada invasivo, não pede. Normalmente a gente não pede abaixo de 40 anos, a não ser um paciente que esteja procurando, que tem uma genética forte, que está angustiado. Daí você acaba pedindo exame de sangue, mas normalmente a gente só pede para quem, nesses casos de exceção, na verdade. Porque a regra, acima dos 50 anos, a gente pede para todo mundo, e acima dos 45, 40, 45, para quem tem histórico genético. Ou seja, meu pai teve, meu primo teve um histórico de genética em primeiro grau. Não é só de próstata, porque quem tem mama, a mãe teve câncer de mama, aumenta o risco de câncer de próstata. A genética do câncer de mama é muito parecida com o câncer de próstata. Tá. Então, tendo um histórico familiar para câncer de mama, também vai uma red flag ali, uma bandeirinha vermelha. Vale a pena ir atrás. Não é a mesma incidência, mas ele aumenta, sim, a incidência de câncer de próstata. Tá. O exame de toque, a partir de que idade? Pegando o exemplo desse caso, então, né? Fez um exame de sangue, deu uma alteração, já está indicado fazer, mesmo com a idade, né? Não estando ali na idade do toque? O exame de sangue, ele mostra para você o risco de ter tumor. Ele não fala tem tumor Perfeito. Ou não tem, né? Então, quando eu pego um paciente de 40 anos, por exemplo, com um PSA de 2, 3, esse PSA, na teoria, é até baixo. Antigamente, há 20 anos atrás, se usava 4 como limite. Hoje, não. A gente sabe que um paciente de 40 anos, se ele tiver um PSA de 1,5, já é um risco. Agora, vamos dizer que ele tem um PSA um pouco aumentado, o risco que esse paciente, se a gente já for direto para a biópsia, esquece toque, esquece tudo, a chance de ele ter um tumor é 1 em cada 3, 30 a 35% dos pacientes têm. Então, a gente faz o toque, porque o toque vai falar para a gente, você tem um risco maior ou menor de ter o tumor. Se você tiver um menor, dá para a gente correr o risco e ir acompanhando. Você tem um risco, por exemplo, se eu faço um toque nesse paciente de 40 anos com PSA de 2, 3, e ele dá positivo, tem um nódulo, esse risco vai para 60% a 70%. Ou seja, esse paciente não pode bobear, tem que continuar a investigação, prosseguir até você esgotar o que pode ser feito para falar não tem nada. No que diz respeito à idade e no aparecimento desse tumor, os que aparecem mais cedo costumam ser mais agressivos? Não. Inclusive, nós publicamos um trabalho a respeito disso. A gente avaliou os pacientes até 55 anos, 55 a 70 e acima de 70. Quando você pega pelo mesmo PSA, pelo tipo de tumor, pelo tipo de toque e tudo mais, esses pacientes evoluem da mesma maneira. Só que um paciente de 40, ele vai ter 40 anos de sobrevida pela frente. Um paciente de 70 vai ter 10, 20 anos de sobrevida pela frente. Então, é diferente o quanto a expectativa de vida desse paciente. Com isso, ele vai conviver mais com aquele tumor ou com aquelas células, mas ele não se comporta. Às vezes, a gente passa na nossa cabeça que é um paciente novo de 36 anos, o tumor dele é super agressivo. E não é. Se ele tratar, ou seja, ele descobriu precoce, por isso que a detecção precoce é importante. Ele descobriu precocemente, você consegue preservar ao redor e esse paciente vai ter uma sobrevida longa e sem problemas pela frente, né? Legal. Pensando no que mais acontece que está relacionado à próstata, são situações benignas, que a gente já teve a oportunidade de falar aqui, né? Isso. Então, a hiperplasia benigna da próstata, né? Então, é o que mais acontece. Ter tido ou já ter feito um procedimento, uma raspagem, uma situação benigna da próstata, aumenta a chance de ter câncer na próstata? Não. Quando a gente trata com a hiperplasia, o aumento da próstata, esse aumento é do miolo da próstata. O tumor se dá na periferia, por isso que a gente faz o toque. Perfeito. Então, normalmente a gente não chega. Isso é importante a gente falar. A raspagem, o laser que existe para a próstata, o Holep, o green laser, ou mesmo o vapor, o Resum, essas técnicas todas é para tratar o miolo da próstata, não a parte externa. Isso não diminui nem aumenta o risco de tumor. E o paciente que fez essa raspagem, ele não pode esquecer que ele ainda tem próstata. A próstata está ali, só que ela tem menos tecido interno. Esse externo é preservado. E esse tecido, mesmo que você tire e ele mande para análise, normalmente você não acha tumor. Porque o tumor, 95% das vezes, ele é na parte externa mesmo. Só 5% que ele fica na parte interna ao redor do canal.
Legal. E por isso não dá sintoma, né, também. Perfeito. Vamos de perguntinha do público? Tem uma pergunta que chegou agora através do nosso WhatsApp. Vamos ver. Pergunta do Gilberto aqui de São Paulo. Boa tarde a todos. O câncer de próstata causa impotência? Em caso afirmativo, é possível reverter o quadro durante o tratamento? Obrigada. Obrigada, Gilberto, pela sua pergunta. Então, Gilberto, câncer de próstata não causa impotência. O tratamento dele pode causar impotência. Isso depende da idade do paciente. Se o paciente tem 40 anos, o risco dele ter impotência decorrente do tratamento é 5%, mais ou menos. Não é tão alto. O paciente de 70 anos, o risco dele ter impotência já é 40%, 50%, porque, na verdade, tem estatística brasileira, a Carmita Ábido, que ela fez um trabalho amplo no Brasil, e isso ela demonstrou que, na verdade, um paciente de 70 anos tem perto de 40% a 50% de já estar impotente. Então, você trata um paciente que não está bem, ele fica pior. E o tratamento da impotência é extremamente simples. Hoje em dia, a gente tem remédios por boca, os azulzinhos da fita. Então, existem vários deles. Depois, não funcionou. A gente tem um gel, que pode ser passado no pênis. Depois, tem uma injeção que você injeta no pênis para ter essa ereção e você consegue graduar e ver quanto tempo de ereção, como que vai manter. E quando nada funciona, a gente passa para um tratamento que é uma prótese peniana. E a prótese ainda tem 2 tipos, que é uma que fica o tempo inteiro em ereção e uma que você infla, né? Você insufla com uma bombinha que fica dentro do testículo. E aí, na verdade, tudo vai ser indicado, né? E aí é tentativa e erro, e o quanto a pessoa quer tentar as novas possibilidades também, né? Que é uma decisão, na verdade, do casal, né? Perfeito. É difícil, se você está casado com uma esposa que tem a mesma idade que você, vamos dizer, com 70 anos, e você, ou próximo a você, e ela não tem mais interesse sexual... Não vai ter essa procura, né? Não vai ter essa procura, você acaba Perfeito. muitos pacientes desistem, falam assim, não faz necessário, né? Pôr uma prótese, por exemplo. Talvez tomar um remédio, sim, mas chegar num ponto da prótese. Então, o paciente tem que tomar essa decisão. Então, é muito do idade, que fazer. Né? Possibilidade, necessidade de fazer, a questão da idade também, tudo muito conversado. Agora, e a incontinência urinária? Também é uma situação proveniente aí dos tratamentos do câncer de próstata? Sim, também é, mas é menor que a impotência. A incontinência é 3 a 4% o risco com uma cirurgia, com uma radioterapia é um pouco menor que isso, é 1 a 2%. Mas a incontinência, ela dá logo depois da cirurgia em quase todos os pacientes. E até 6 meses, 97% dos pacientes já melhoraram. Sem precisar fazer nada nesse sentido? No máximo uma fisioterapia, um exercício, para abreviar o tempo, né? Mas existem hoje também vários tratamentos quando o paciente acaba tendo incontinência. A incontinência, por incrível que pareça, ela incomoda muito mais do que a impotência. Porque você convive o tempo todo com ela. E a incontinência, os pacientes imaginam, estou sentado aqui conversando, está saindo urina o tempo todo. Normalmente não é assim. A incontinência grave é extremamente rara. O mais comum é a incontinência leve. Eu vou tossir, espirrar, levantar, e daí eu faço força com o abdômen e acabo tendo um pouco de perda. E aí é só a incontinência urinária, a incontinência fecal não? Não, com as técnicas hoje, existia uma técnica antiga é uma cirurgia aberta, que era feita pelo períneo, que era a única técnica que dava incontinência fecal. Hoje, praticamente ninguém faz mais essa técnica, a gente faz cirurgia robótica, aberta por cima, ou laparoscópica, essas técnicas não dão incontinência fecal. Quem que escolhe a técnica, o jeito de fazer essa cirurgia? É o tipo de tumor, a localização, a possibilidade ali também do equipamento de saúde que você tem, do hospital que você está, do médico que você consulta? Quando a gente vai explicar para o paciente os tratamentos, então, tudo na vida a gente pesa os prós e contras. Nisso também não é diferente. O tratamento, vamos dizer assim, o mais comum é o paciente fazer cirurgia, se precisar fazer uma radioterapia, porque daí você complementa, que o inverso não é verdadeiro, você fazer a radioterapia e depois a cirurgia normalmente não dá, tá? Depois você faz hormonioterapia ou quimioterapia, se for necessário. Mas o tipo de cirurgia depende de várias coisas. Depende de disponibilidade de equipamento. Eu posso não ter equipamento de laparoscopia ou robótica e ter só de aberto. Então, não tem como eu oferecer para o paciente isso. Depende da experiência do médico.
Às vezes eu não tenho treinamento para fazer, eu tenho aberta, que é treinado no Brasil inteiro, mas eu não tenho laparoscópica e robótica. Então você tem que explicar. O médico, quanto mais experiência ele tem, é igual de dirigir. Se eu dirijo muito, eu treino muito, eu acabo tendo um melhor resultado. Então, experiência é super importante. E existe também os casos que dá para fazer ou não a cirurgia, dependendo da parte clínica do paciente, dependendo da parte do tumor. Se o tumor é muito grande, muito agressivo, às vezes está grudado, não vale a pena fazer. Você tem alguma classificação para esse tumor, como a gente tem das mamas, por exemplo? Sempre, é igualzinho. Existe um sistema de classificação, a gente vê o toque, vê o PSA, um PSA super alto. Às vezes eu não vou beneficiar o paciente fazendo uma cirurgia. Então, daí é preferível você dar hormônio, fazer uma rádio, fazer uma coisa mais simples, né? E na questão de reposição hormonal, que muito tem se falado hoje, fala muito da reposição nas mulheres, aí os homens têm essa queda hormonal aí mais pra frente, em idade, né? Tem alguma contraindicação quando ele teve o câncer de próstata? Isso é importante a gente falar, porque até hoje está na moda esses sucos, né, que o pessoal fala de anabolizantes e tudo mais. Isso é arriscado para quem tem um risco de ter tumor. Esses medicamentos anabolizantes e tudo, eles não fazem surgir um tumor. Mas o paciente que tem um risco de ter, esse risco, na verdade, ele pode estimular esse tumor a crescer. Então, sempre é importante, se eu vou fazer reposição hormonal, se eu vou fazer anabolismo, usar anabolizante e tudo mais, é importante ser orientado por médico e fazer alguns exames. Se eu estou na faixa de risco de ter câncer de próstata, eu preciso avaliar se eu posso fazer isso, né? Com toque, PSA, às vezes fazer uma ressonância, para ser seguro fazer isso, né? O homem perde 1% da testosterona a partir dos 40 anos. Então ele vai caindo a testosterona. Diferente da mulher que tem uma menopausa e cai bastante de uma hora para outra, o homem vai caindo devagar. E a gente tem que ver se o homem, mesma coisa que a gente estava falando de tratar a impotência, depende muito se ele precisa daquilo, não é eu vou dar à toa. Mas ele precisa daquele hormônio para ganhar de massa muscular, ganhar de qualidade de vida, ou melhora o desejo, a ereção. Então, às vezes você pode utilizar isso daí com segurança, mesmo em pacientes que já operaram, a gente pode, em alguns casos, utilizar isso daí. Mais uma perguntinha do público. Vamos saber o que chega para nós através do WhatsApp. Raquel, do Rio de Janeiro. Boa tarde. PSA do sangue do meu pai deu 2,5 no último exame de janeiro. No início do jato da urina, ele sempre sente dor e acorda várias vezes ao longo da noite para urinar. Ano passado chegou a colocar sonda. Ele faz o tratamento com remédio. Só o remédio é suficiente para diminuir a próstata? Ele tem 63 anos. Obrigada, Raquel, pela sua pergunta. Então, Raquel, o caso dele, aparentemente, ele pode estar com uma prostatite, uma inflamação na próstata, né? Por causa disso, ele está tendo dor. A hiperplasia normalmente não dá dor, dá essa dificuldade, o acordar muito à noite. Então, a hiperplasia causa isso. Os remédios não murcham a próstata. Um PSA de 2,5, ele tem que estar atento, porque um PSA de 2,5, o risco dele ter tumor só pelo PSA já é 30%, 35%. Então tem que fazer o toque. Se o toque der negativo, esse risco cai para 10%, 15%. Daí é um risco menor. E se o toque dá positivo, tem um nódulo, ele já passa para uma faixa de risco de 60%, 70%. Então, ele tem que fazer ressonância, às vezes biópsia e tudo mais. Mas para definir, porque a gente tem que sempre definir se é hiperplasia, prostatite ou tumor de próstata. E no caso dele com sintomas de ardor e tudo, a primeira hipótese da gente é prostatite, é uma inflamação na próstata, uma infecção de urina, que na mulher dá cistite, no homem dá prostatite. Né? Esse PSA de 2,5, se ele já fez, vamos supor, a gente não tem essa informação, né? Se ele fez o toque e deu negativo, então reduziu bastante aí a chance de tumor. Repete todo ano? Tem que repetir todo ano o toque e o PSA. E nesse momento, com essa queixa dele, tem que fazer um exame de urina, para ver se não tem infecção. Se ele não tiver infecção, daí tem que ficar atento nesse PSA e normalmente a gente dobra cai pela metade o período, né? Vai para 6 meses, na verdade, a gente dobra a vigilância. Tá bom, muito legal. Eu vou deixar aqui os contatos do doutor, você volta, né?
Obrigado, Inês. Passa rápido o tempo. Vou deixar os delícia. contatos do doutor Volta. A gente adora falar de saúde do homem. A gente também já teve a oportunidade de abordar aqui cálculo renal, muitos outros temas que atendem a homens e mulheres também. O urologista é um médico que é um coringa, porque ele atende homens e mulheres. Então, se você tá nessa situação que precisa levar o marido para fazer o check-up, né? Marido, filho, a gente sabe. Os homens têm mais dificuldade de se colocarem à disposição aí para médico, né? Então, marca uma consulta para você, essa é uma estratégia que é sempre válida, a gente já falou isso aqui, né? Marca uma consulta para você, para ele também, já avalia esse trato urinário de todo mundo e aí dá tudo certo. @carlo.passerotti lá no Instagram, @carlo.passerotti. O site é carlopasserotti.com.br. Doutor, sempre uma alegria. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Denise. É um prazer estar aqui com você sempre. Venha sempre. Obrigada. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, escoliose em crianças e adolescentes é o nosso tema. Eu estou te esperando. Até já. Agora eu tenho o prazer de conversar com o Dr. Caio Marengoni, ele é fisioterapeuta e a gente fala de escoliose em crianças e adolescentes. Doutor, obrigada por ter vindo, uma alegria te receber aqui. Uma alegria estar aqui também, para falar de um tema tão importante e que muitas vezes é negligenciado. Legal. Escoliose, então que deformidade na coluna vertebral é essa? E a gente está falando de uma condição que já nasce com a pessoa ou é possível adquirir durante a vida? A escoliose ela é muito confundida com lordose e cifose também, né? Então a cifose, né, a hipercifose e a hiperlordose são condições que a gente consegue ver lateralmente o paciente. Então quando a gente fica de lado, é aquele aumento do que a gente chama de corcunda ou aquela curvatura aumentada ali na lombar. A escoliose é uma alteração tridimensional, porque envolve 3 eixos da coluna, então as inclinações, as rotações e as retificações das curvas fisiológicas. Então essa é a definição para a escoliose. Tá. Já nasce? Então, a origem da escoliose, né, a causa da escoliose, ela ainda não é muito definida o que pode acontecer. Então, normalmente pode ser uma causa genética, né? Mas lembrando que a gente tem 2 tipos de escoliose. As idiopáticas, que a gente não tem uma causa aparente, que ela tem causa, mas a gente não tem uma causa aparente, e as não idiopáticas, que normalmente é uma doença neuromuscular ou uma diferença de comprimentos de membro um pouco maior, que aí essa tem a causa e o tratamento é um pouco diferente. Você vai conseguir tratar na causa, né? Você lança ferramentas para amenizar isso. Então, uma diferença nos membros inferiores, né? Nas pernas, você corrige ali e aí melhora a questão da coluna. Então, na verdade, a qualquer situação que aconteça, mesmo que não esteja impactando diretamente a coluna, o nosso corpo vai tentando adaptar, às vezes, prejudicando essa coluna vertebral, né? Exatamente. Vai tentar existir uma compensação ali por causa daquela diferença. Nem todo mundo com diferença de membros vai ter escoliose, mas algumas pessoas podem tentar compensar dessa forma. Mito ou verdade que mochila pesada nas costas ou carregar muito peso, enfim, pode provocar esse tipo de situação na coluna? Mito gigantesco, na verdade, né? Então, a escoliose não é causada pela forma como a gente senta, como a gente dorme, com mochilas que a gente carrega ou atividades físicas que a gente faça. Não é causada por esses problemas. Pode deixar o seu filho dormir, sentar e carregar a mochila da forma mais confortável, que não é esse o problema, não é por causa disso que ele está tendo a escoliose. Eu costumo dizer que a escoliose, na verdade, ela é uma condição de saúde que, se a gente descobrir cedo, ela não é grave, tá? Então, eu costumo dizer que é uma condição de saúde não grave, só que progressiva, o que é muito diferente das outras condições musculoesqueléticas. Então, o que acontece? Por exemplo, uma dor lombar, na maioria das vezes, ela vai se resolver, até de forma natural. Então, a história natural de todas as outras condições musculoesqueléticas, né, de dores do nosso corpo, elas se resolvem de forma muito natural. A fisioterapia pode ajudar, o medicamento depende da condição que a gente está falando. Já a escoliose, a história dela é de piora. Por isso é muito importante esse tema que a gente está falando justamente de crianças e adolescentes,
porque o diagnóstico precoce pode evitar que essa criança evolua para uma cirurgia ou tenha problemas na fase adulta. Quem são essas pessoas que vão fazer esse diagnóstico? Porque a gente tem muito uma coisa assim, nós somos assimétricos. E aí até mesmo pensar nos ombros, né? Na cintura. Então, se você olhar a silhueta das pessoas, é muito provável que você tenha um afinado diferente do outro lado, né? Uma altura diferente ali, até dessa cintura mais marcada. E quando você faz esse diagnóstico em crianças, então, é o que vai evitar que a coisa evolua de forma ruim. O pediatra é o médico da criança. O pediatra vai conseguir... Tem tempo na consulta? Essa é sempre minha preocupação. Que o pediatra, ele, claro, tem todas as ferramentas para observar tudo, mas precisa levar uma queixa, a criança tem que ter dor nas costas, tem algum sintoma de que algo não está 100% ainda que leve? Esse é um outro mito, na verdade, né? Sobre a dor nas costas e escoliose, né? Então, já vários estudos mostraram que pessoas com escoliose não necessariamente têm dor nas costas e dos que têm dor nas costas, escolioses maiores não causam mais dores, né? Então, esse é um mito muito grande que é importante a gente saber. Então, a criança não vai se queixar de dor. Normalmente, como que a família descobre que a criança está com escoliose? A criança está com bronquite ou qualquer outra doença respiratória, faz um raio-x e aí percebe a curva no raio-x. Numa natação, onde a criança tira a roupa ou está na praia e aí percebe. Mas normalmente, essa percepção da curva a olho nu por uma pessoa leiga é quando a curva já está muito alta. Então esse é um grande problema. Qual que seria o correto? A gente está falando de uma condição de saúde que tem uma prevalência de 3% aproximadamente. Então, 3% das crianças e adolescentes têm escoliose. Umas mais graves, outras menos graves. Mas 3% tem. Qual que seria o correto? Fazer raio-x em todas? Não, é inviável. Custo e também a exposição de 97% de crianças à radiação. Então, o certo seria a gente fazer um programa de rastreamento que duraria menos de 2 minutos. Nesse programa de rastreamento, a gente só faria raio-x nas crianças que apresentariam esses dados de corte para fazer o raio-x. Que tipo de dados? São coletas visuais e com... Um olhar, claro que o olhar profissional, né? Então você falou que a gente, né, eu como mãe, talvez não conseguisse ver, mas com um fisioterapeuta, sim. O professor de educação física, que às vezes é a oportunidade, e o professor, ele dá esse feedback. E isso às vezes é negligenciado pela família. Não tem nada, o professor não viu nada. E não custava levar, de repente, essa informação adiante para saber se precisaria fazer um exame, né? Exatamente. Dá para fazer uma cartilha lá na clínica, a gente monta essa cartilha de orientação, que são observações, 3 pontos muito simples que as pessoas leigas podem fazer. Primeiro, deixa o seu filho desnudo e você observa a altura do ombro, a curvatura da cintura, como você disse, e você pode fazer um teste muito simples, que é um teste muito antigo, conhecido como teste de Adams, onde você coloca a criança de costas para você e pede para ela abaixar o tronco, tentando encostar a mão no chão bem devagar. E você vai observar se a altura da coluna de um lado para o outro existe uma diferença muito grande. Então, é um teste muito simples que você faz agora em casa. Os pais podem fazer agora em casa. Os pais ficam posicionados em que lugar? Então, a criança... Atrás da criança. A criança fica de costas pra gente. De costas. E desce pra atingir os pezinhos lá com as mãos. Isso, quando ela abaixar, se existe a escoliose, a coluna ali de trás vai apresentar uma elevação, que a gente chama de gibosidade. Mas mesmo assim, se tiver uma dúvida muito grande, você pode procurar um fisioterapeuta que trabalhe com escoliose, que ele tem um aparelhinho chamado escoliômetro, que é um aparelho bem simples e que durante esse teste ele passa pela coluna do paciente. E passando esse escoliômetro pela coluna do paciente, existe uma angulação, um grau que ele mostra, que é uma predição para a gente fazer o raio-x e confirmar a escoliose. Agora, você falou de graus. Então, tem graus de escoliose. Tem graus que não faz nada? Existe o seguinte. Então, os comentam que de 0 a 10 graus é só uma observação. Porque até 10 graus a gente não tem rotação vertebral, então não classifica como uma escoliose. Aí de 10 a 25 graus, a gente trabalha com exercícios específicos de fisioterapia para escoliose. De 25 até 45 graus, a gente trabalha esses exercícios específicos de fisioterapias para escoliose, somado ao uso de um colete. E acima de 45 e 50 graus, a equipe médica e a família se reúne para ter uma tomada de decisão se é cirúrgico ou não.
Então, mesmo que não esteja ali o diagnóstico escoliose, observa, porque a gente está falando principalmente de um diagnóstico em idade aqui mais precoce, e você falou que pode evoluir. Vai progredir. Então, qual que é o pior cenário? São curvas altas em crianças mais jovens. Então, esse é o pior cenário. E já vai crescer, naturalmente, essa coluna vai modificar. Esse caso vai progredir. E aí a grande chance é que continue fazendo essa rotação, cresça esse ângulo, aumente aí o problema. Esse caso vai progredir. Então, existe uma classificação que é de maturação óssea, né? E essa classificação, quanto mais baixa, ou seja, quanto menos maturidade óssea a gente tiver, maior a chance da curva evoluir. Como é esse trabalho do fisioterapeuta com crianças e adolescentes? Porque o adulto, se ele gosta, se ele não gosta, sabe que eu sou uma grande fã do trabalho dos fisioterapeutas. Eu acho que vocês devem ser cada vez mais valorizados, porque é um trabalho muito próximo ali do paciente. Mas o adulto, ele faz, mesmo que for como remédio, né? A gente tem consciência do que a gente tem que fazer. Para criança, já tem que ser agradável, tem que ser divertido, tem que ter minimamente algo lúdico. E as coisas que vão nos curar ou promover ali a nossa melhora, não necessariamente são gostosas de fazer. Como é isso na fisioterapia com crianças e adolescentes, na escoliose? Na escoliose, na verdade, o que a gente precisa primeiro é pensar que ele precisa se autocorrigir, né? Então é todo um trabalho para ele entender como é que está a curva dele. Então a criança ela precisa visualizar como é que está a curva, como ela tem que se corrigir dentro daquele plano, do que é possível ela conseguir se corrigir. Sozinha? Exatamente. Tá, perfeito. E aí a gente evolui gradativamente, desafiando essa capacidade dele se corrigir. Quando a gente desafia essa capacidade de corrigir, a gente precisa levar para alguma coisa que ele gosta de fazer. Então, se ele joga futebol, eu preciso, em algum momento ali durante a sessão, trazer isso para a sessão, para ele poder aceitar aquele exercício de forma melhor. Se é uma menina que pratica balé, se pratica dança, se joga basquete, não importa a atividade que ele faça, mas eu preciso trazer isso para o dia a dia. Só que eu não posso esquecer aquele treino de autocorreção que precisa ser mantido durante essa atividade. Então, a autocorreção, inclusive durante a atividade, vai fazer. Então, excelente. E fazer atividade física também é ótimo. Se ele fizer se corrigindo, perfeito. Perfeito. Porque assim, o que a gente sabe é que a atividade física, ela não trata a escoliose, mas crianças e adolescentes que praticam atividade física têm melhor desempenho no tratamento da escoliose. Tem algo relacionado à altura da criança? Então, os mais altos têm mais escoliose ou não tem nada a ver? Não tem relação, não tem relação. A única coisa que a gente sabe mesmo em relação ao crescimento é que quanto mais próximo da maturidade óssea, né? Então, quanto mais próximo de finalizar o crescimento, menor a chance de progressão dessa curva escoliótica. Então quanto antes começar a fazer isso, melhor. Muito melhor, muito melhor. E o que é o esperado? O que você espera? O que é um tratamento bem sucedido para você? Olha, o objetivo primário da escoliose é frear a curva. Parece muito estranho isso. Então, se o meu paciente ele começa um tratamento hoje, ele tem uma possibilidade de ter uma progressão muito grande e daqui 1 ano a curva dele estiver igual, ali foi a primeira vitória. Porque ele ia progredir, então eu freiei aquela curva. O segundo objetivo, aí sim, é reduzir essa curva. O que não é tão incomum assim, isso acontece corriqueiramente. Mas nosso primeiro objetivo é frear essa curva. Porque quanto mais progressiva essa curva, quanto maior ela fica, mais próximo da cirurgia ele se aproxima. Então, se eu tenho um paciente com uma curva de 20 graus e eu levar esse paciente até o final do crescimento dele com 20 graus de curva, vai ser uma vitória para todos nós. Porque a chance dele de com 10 anos estar com 20 graus e aos 16, 18 anos estar com índice cirúrgico é enorme. Legal, a gente fala dessa oportunidade, né, com questões cognitivas, a gente fala da plasticidade cerebral da criança. Aqui a gente tem que aproveitar essa questão do crescimento que ainda não finalizou, grande chance de você conseguir melhorar e ter um tratamento excelente, né? Isso. E com criança é fácil, né? Porque claro que os pais querem evitar a cirurgia. Qualquer cirurgia a gente quer evitar da criança, claro, né? Claro. Então, se não der certo, tem cirurgia para fazer. Primeiro que não é tão simples, pesquise. Não é tão simples, né? Vai te gerar situações depois que a coluna não fica igual, né? Depois que opera qualquer coisa, não fica igual. É sempre o risco-benefício. E aqui a gente está falando de um tratamento que vai
parar nesse... entreguei, o paciente teve alta. Ou, não, nós vamos continuar mesmo depois que o crescimento já se deu da criança, já é um adulto jovem, adolescente, enfim. Depois da maturidade óssea, a gente continua algumas orientações, mas depois, teoricamente, ele está de alta. O que a gente tem que tomar cuidado? Que quando as curvas são altas, né, então acima de 35, 40 graus, alguns estudos demonstram que existe uma pequena progressão, uma progressão bem baixa, de no máximo 1 grau por ano na fase adulta. Então é muito importante não deixar essa curva chegar próximo desses graus mais altos, de 35 a 40 graus, e até mais do que isso, porque na fase adulta isso pode ser um pouco progressivo, né? Então, mas é uma progressão muito pequena, né? Uma progressão bem baixa depois que ocorre a maturidade óssea. E quantas vezes por semana? É uma criança fazendo tratamento com você. Quantas vezes por semana ela vai te ver para fazer as sessões? Me ver 1 vez por semana, até 2, mas exercício todos os dias, o tempo inteiro. Existe uma preocupação de fazer com que esses... Porque não basta deixar a criança lá na sessão e buscar depois, né? No final. Não. Existe uma preocupação em tornar esses pais ou responsáveis, os cuidadores, quem está ali junto com a criança no dia a dia, de fazer com que eles possam ser terapeutas da criança também? Denise, eu sempre trato meus pacientes e eu trato os pais também, porque os pais, eles são pacientes também ali, né, naquela história. Então, eles vão participar do tratamento, eles vão entender sobre escoliose. Então, a questão cognitiva, que é o primeiro passo, né, do aprendizado, né, a cognição, é saber do que nós estamos falando, é extremamente importante. Então, os pais, eles estão dentro da consulta, eles estão dentro do consultório, eles acompanham as sessões, eles, depois de um tempo, eles estão sabendo muito sobre escoliose, e isso é extremamente importante, porque a família abraçar ali e a família demonstrar valor naquele trabalho faz com que a criança também demonstre muito valor naquilo, né? Então a gente tem um exemplo dentro de casa que é muito importante para o resultado ser correto. Se os pais não dão valor para os exercícios diários, não vai ser a criança que vai dar. Então se ela está pensando, meu pai não se importa se eu estou fazendo exercício ou não, por que eu vou me preocupar? Então, a referência é a família mesmo, né? Então, a participação da família é extremamente importante. E é uma ótima oportunidade para todo mundo cuidar da coluna, da postura, né? Fazer os seus exercícios também. A criança vai fazer um direcionado para o que tem. Grande chance, todo mundo tem uma questão de coluna, dor, desconforto, enfim. Então, vai lá, chegou a hora, vamos lembrar? Agora todo mundo, cada um faz seu exercício. Né? Então, isso é legal também, demonstra o interesse em saúde da família e vai ajudar muito os ganhos dessa criança adolescente no tratamento, né? Sim, então a participação é extremamente importante e os pais ali estarem do lado é muito bom mesmo. Desmistifica também. Meu filho tem escoliose. Se você não sabe o que é, você também não sabe desmistificar para que você possa falar abertamente isso para qualquer pessoa, né? Sim. E nesse sentido, tem algo que a criança ou adolescente que tem escoliose não pode fazer? Que é natural da criança, toda criança faz, mas tem escoliose e não pode. Tem? Não, tem um mito muito grande, né, sobre isso, né? O que ele não pode fazer é a correção de forma simétrica, né? Então, ele tem que corrigir para um lado só. Mas depois que ele está com essa correção garantida, aí ele pode fazer qualquer coisa. Existe muita divulgação de, não pode fazer exercício para os dois lados. Ele pode fazer desde que a correção dele esteja garantida. E isso é muito importante entender. A correção é esse exercício que você trabalha esse exercício aqui. Que é um exercício específico, que cada um tem uma correção específica. Então, cada curva escoliótica tem a sua característica e a sua correção, e cada paciente é capaz de realizar uma autocorreção específica. Depois dessa autocorreção garantida, aí ele pode fazer qualquer trabalho, porque a nossa vida, ela é bilateral. A gente faz coisas com a mão direita ou com a mão esquerda, então não tem por que a gente ficar treinando só um lado, tá? Mas é muito importante entender essa questão da autocorreção. Essa autocorreção tem que estar garantida durante esses exercícios. Vale a pena, para encerrar, vale a pena, por exemplo, a menina que tem escoliose está fazendo o tratamento, ela faz balé. Aí, então, essa família comunica a professora, porque a criança já sabe, antes da aula, ela tem que fazer os exercícios ali para conseguir fazer a melhor execução. O que na verdade a gente orienta é o seguinte, que o que a gente quer na escoliose é reverter a normalidade que o cérebro dela entende da curva escoliótica. Tá bom. Então, independentemente se ela vai fazer o balé ou se ela está indo almoçar, ela tem que manter aquela autocorreção. Entendi. Perfeito.
Vou deixar aqui os contatos, o Instagram é Caio Marengoni Físio, @Caio Marengoni Físio, e também tem @Instituto RV. Instituto RV. Doutor, volte sempre, eu adorei bater esse papo com você. Obrigado, volto sim, só me convidar. Prazer, viu? Obrigada. Obrigado. Gente, fica por aqui, tenha uma excelente tarde, fique com Deus, te vejo amanhã. Tchau.